Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam mais do que bem-vindos a mais uma noite de podcast. Hoje nós estamos no 23º podcast do Kairos, ou Kairos Podcast, como você queira. Sabe que esse bate-papo é muito importante que você participe, então eu quero, além de te dar bem-vindo, eu quero deixar essa missão para você já de início, né? Para você nos ajudar divulgando o nosso podcast, mandar para mais pessoas, manda o link, né? Faz um convite para as pessoas verem. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, além da tua vida, abençoar outras pessoas, quem sabe até da tua família, que receberão sempre temas abençoados que nós trazemos aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Brunão, e nós estamos aqui numa organização da nossa querida AD Campina, um desenvolvimento do Grupo Kairos. Esse podcast é abençoadíssimo. Nessa noite, sem mais delongas, nós temos uma convidada mais do que especial, principalmente para mim. Eu tenho um carinho muito especial por essa irmã, né? Considero ela uma das minhas mães na fé, que é ela que me fortalece nas suas orações, né? Então eu quero apresentá-la nessa noite para vocês, ela que é pregadora da palavra, inclusive tem uma palavra muito forte, muito impactante, já ouvi muitas vezes ela ministrar, desde criança, na verdade. Já foi coordenadora do departamento infantil, de adolescentes e de jovens, inclusive eu participei dos 3. Não quero entregar a idade dela, é claro, né? Mas eu estou dizendo que ela é muito importante. Já foi dirigente do Círculo de Oração, professora da Escola Bíblica Dominical. Agora vai ficar mais fácil, vocês já conseguirão identificá-la, né? Ela é esposa do pastor João Rodrigues, conhecido como João Biora, né? Nós conhecemos aqui, quem é mais antigo em Campina vai conhecê-lo melhor. É mãe das Kairoses, né? Das meninas que participam no grupo Kairos, da Marília, da Marina e da Maíra. Irmã Jacirene Dantas Rodrigues, quase errei agora, hein? É isso aí. Conhecida como Tia Preta. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Eu quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade. Você sempre nos apoia, nos ajuda nos jovens, né? Nós somos suspeitos em falar isso de você, mas é uma gratidão poder hoje conversar e mostrar para o pessoal de casa aí quem é a Irmã Preta. Amém, né? Também me sinto honrada, né? E muito feliz, né? Por poder estar aqui diante da tua pessoa, principalmente, né? Como você disse, a gente tem uma história, né, Bruno? Tem uma história. Principalmente na área espiritual, né? Sim. O qual Deus deu a alegria de a gente acompanhar desde criança teu ministério, né? E estamos aí dando essa força em oração para que essa obra continue, né? Então, para mim é muito, assim, é gratificante, é maravilhoso estar aqui. Maravilha. Inclusive, eu não mencionei na apresentação dela, mas eu já mencionei alguns outros podcasts aqui, um trabalho muito bonito que a Irmã Preta faz, né? Eu vou chamar ela de Irmã Preta, não se estranha, porque nós a chamamos esse apelido carinhoso aqui, né, na nossa igreja. Então, a Irmã Preta, ela faz um trabalho muito bonito pelo WhatsApp de oração. Eu, muitas vezes, pelas manhãs, eu recebi as orações dela e fui muito tocado por Deus, fui renovado, Deus falou comigo. Amém, Um trabalho simples, mas um trabalho muito importante de oração, né? É um trabalho ordenado por Deus, Bruno. Ordenado por Deus na pandemia, né? Eu não tinha muito costume de usar o celular, as meninas cobravam muito de mim. Mãe, você tem que usar o celular. E eu brincava com elas, eu dizia, vocês são móveis, né? Usa o móvel. Eu sou fixa, uso fixo. Mas um dia ali tirando um pó, assim, um pozinho, fazendo uma limpeza, e eu peguei o celular na mão. E o Espírito Santo disse para mim, né? Tens uma ferramenta na mão, use-a. Olha aí, e ele falou por 2 vezes comigo. E eu estava mesmo assim, naqueles dias meio jururu, como estava o mundo inteiro. Reclamando, Senhor, não posso visitar, Senhor, não posso congregar. E o Espírito Santo disse para mim, tens uma ferramenta na mão, use-a. E eu fui até a Maíra e pedi socorro para ela. Falei, Maíra, a mãe quer falar do lado de cá e quer que saia do lado de lá. Do meu jeito simples de ser, né? Sim, sim. E ela falou, mãe, a senhora quer aprender a fazer áudio? Eu falei, quero. Então, por consequência disso e obedecendo a palavra do Senhor, eu fiz um áudio e mandei para a Estrela da Paz.
E as irmãs do Estrela da Paz começaram a enviar para as famílias. Olha que benção. E dali até hoje nós estamos com esse trabalho e muitos testemunhos. Glória a Deus. Mas, irmã Preta, no começo nós queremos conhecer o convidado. Eu sei que aqui, pelo menos na nossa igreja, a maioria dos irmãos conhece a irmã. A irmã é muito receptiva na tua casa, a irmã faz visita. Então tem muita gente que conhece a irmã, mas tem muita gente de longe também que ouve tanto falar da tia Preta, da irmã Preta, quem é a Pretinha. E nós queremos saber quem que é a Jacirene. Então, agora quando você pergunta sobre a Jacirene, aqui me dá um clique, né? Porque a Jacirene, acho que pensando bem, nem eu não conheço. Verdade. Então, esse carinho do meu apelido, Tia Preta ou Preta, vem do colo. Vem do colo porque vocês que conhecem bem minha família, né, sabem que antes de mim veio a tia Meire, que é minha irmã, muito loirinha, muito clarinha, né? Uhum. E daí, quando vem eu, né, lá no meio do ninho da minha mãe, uma mais escurinha, né? E eu lembro que esse carinho de apelido vem do pastor Aristeu, meu irmão, porque eu, ouvindo da minha mãe, do meu pai, as histórias, que quando eu nasci, o pai perguntou, né? Porque não tinha esse negócio de ecografia e saber o sexo do bebê, então era surpresa mesmo, né? Sim. Então, eles perguntaram, o meu pai perguntou, e daí, nasceu? E daí ele disse, nasceu uma pretinha. Olha aí. Então, o segredo do meu apelido é esse. Olha aí que né? É um apelido de carinho, de colo. E da cor também, né? E eu me identifico bem com esse apelido, sabe? Uhum. Né? Apesar de hoje a gente tem muitos cuidados, né? Sim, sim. Hoje nós vivemos um tempo de muitos cuidados, mas do meu querer, do meu coração, é ali o carinho da minha família e vocês todos me chamando de Pretinha. Já pegou o nome? Pegou. E irmã Preta, eu queria saber da irmã que agora o pastor João, inclusive, está aqui. Nós não vamos cortar para ele como a gente fez com o pastor Carlinho. No podcast, alguns podcasts passados com a missionária Michele. O pastor João é mais recatado, né? Então, vamos respeitá-lo, né? Mas ele está aqui hoje e a gente queria... É um podcast jovem também, né? Sim. E os jovens ficam vidrados até essa hora. Tem muita gente que nem assiste depois, só quer saber... Brincadeira. Mas eles querem saber o segredo, como que a irmã conheceu o pastor João, como é que foi esse encontro de duas vidas aí? Como dizem, né, que Deus une propósitos, eu acredito que nós dois somos unidos por propósito, porque começou muito cedo, a gente se conheceu com uma caravana, que a falecida irmã Glória, né, se o Aguilar estiver assistindo aí, Aguilar, né, um carinho aí da sua mamãe. Então, assim, ela fez uma caravana das crianças daqui, que no tempo era Cordeirinhos e Cristo, para visitar a escolinha dominical do Jardim Paulista. Uhum. Então, nessa caravaninha que eu fui, chamo de cavaraninha, porque é de criança, nessa caravana a gente foi lá para assistir a escola dominical do Jardim Paulista, né? Porque você sabe, pastor Orlando Michos e Irmã Glória vieram do Jardim Paulista para cá. Sim, então, a gente tinha um vínculo muito forte, né, antes. Assim, a gente foi, e foi assim que encontrei meu amor. Olha aí, ó. A gente se conheceu ali na escolinha com 7 anos, né? E daí, por sequência de poucos dias, e eu acredito de meses, pouca coisa, o pai dele, o irmão Mário Biora, veio morar em Campina. Mas eu sou criança, eu não estou ligada nisso, né? Sim. Só que o meu pai, Bruno, ele falou para minha mãe, ele chamava a mãe de Tica, né? Tica, eu vou fazer uma visita para um presbítero que veio para cá recentemente. Eu vou levar a Pretinha comigo. E quando eu chego na casa, era a casa de quem? Do João. Do Joãozinho. Então, está aqui ele, meu amor, está assistindo ali. E a nossa história, então, começa bem na infância, né? Aí a gente estuda junto, a gente trabalha junto, a gente participa das coisas junto. Até a adolescência, tua mãe participou dessa história nossa na adolescência. Aquela paquerinha gostosa, né? Aquele olharzinho. E as pessoas tinham uma forma de falar de mim, do João, na infância e na adolescência.
com quem que a pretinha do irmão Aristides vai casar? Daí outro respondia, com o Joãozinho da Irmã da Luz. Está entendendo a jogatinha, assim, jogadinha? E é uma interessante, porque o único momento que a gente ficou, o tempo que a gente ficou separado um do outro, foi o tempo que o pai morou em Mato Grosso, né? Então, a gente teve nossas vidas, né? Eu tive a minha vida, a vida dele nessa distância aí, um pouco longe do outro. Mas, quando a gente retornou, Deus estava ali já, né? Para contar a nossa história. Para contar a nossa história, e já que os jovens gostam dessa parte mais, né? Divertida da história, foi que pensa na pessoa que não era fácil, né, de conquistar. Você não falou que ele é reservado? Olha aí. Pois olha só, ele era reservado. E a gente ficava naquele olharzinho, né? Ele secando a pimenteira e eu cercando o Lourenço, como diziam os antigos. Desculpa aí, gente, a minha maneira de falar. Então, a gente foi se reencontrando, né? Mas quando Deus tem um plano, é dele. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida, Bruno. Deus tinha algo para nós ali. E Deus já começou a agir, a trabalhar. Só que a gente tinha dificuldade de se ver, porque eu trabalhava em Curitiba e morava lá. E ele aqui. E quando eu vim para os cultos, né, que a gente tinha poucas oportunidades de se ver, eu já em oração, pedindo já um sinal de Deus. Porque sabe como é que é o jovem, né? O jovem, ele vai pedir. Você mesmo ensina muito isso, né? Sim. Eu entendo o teu carinho com a juventude, a preocupação que você tem com teus kairós, né? De encontrar a pessoa escolhida por Deus, porque do dedo de Deus a gente não escapa. Não escapa. Então, eu fiz aí a minha parte, né? Eu fui pedir ele namoro por irmão Mário, que é a irmã Maria da Luz. Olha aí, que mulher de atitude. Eu fui na casa dele. Nesse dia ele não estava em casa, né? E eu fiz essa visita para eles e perguntei assim, tipo na lata mesmo, né? Entre uma conversa e outra, eu falei, na verdade, eu estou aqui porque eu gostaria de falar com vocês, porque eu quero namorar com o João. Olha aí o irmão Mário teve uma crise de riso, eu queria que você estivesse lá. Meu sogro, para a alegria do Senhor hoje, né? Meu sogro, ele começou a rir, e a irmã da Luz disse, menina, esse é assunto para oração, tem que orar. Eu disse, a senhora não acha que eu vim sem oração, né? Mas, enfim, os dois conversaram comigo, finalizando a conversa, dizendo que era um assunto que ele tinha que decidir, né? E depois, no outro dia, que era domingo, fui no sábado pedir ele namoro, e no domingo, então, é que vem o veredito, né, de Deus e do João, porque no domingo à noite teria culto, e eu falei para ele assim, para Jesus, né, para o meu Jesus, para ele, que eu digo para o meu Jesus, Jesus, eu preciso de mais um sinal. Eu preciso de mais um sinal. E o sinal seria encontrar ele aqui na igreja, né? Porque nem sempre ele vinha no culto, né? Então, o que aconteceu? O Aristeu, vou ter que olhar aí para a câmera. O Aristeu tinha um compromisso no Rio Abaixo e queria que toda a família fosse para o Rio Abaixo. E eu não queria ir, porque eu tinha um compromisso de ver o João aqui. Mas, enfim, né? Eu fui com ele para lá, para o Rio Abaixo, um pouquinho beiçudinha, porque eu queria ficar aqui. E entrou em mim até uma dúvida, sabe? Disse, não, se eu estou indo para lá, é porque não é para ficar aqui. Só que, na volta, olha só o detalhe, o Aristeu, chegando aqui na Campina, ele fala para o meu irmão que estava na direção, que era o polaco, o Adonai. O Adonai estava na direção, ele disse, passe na igreja, que se o irmão Mário estiver lá, eu preciso falar com o irmão Mário. E porque o nosso culto aqui terminava um pouco mais tarde do que do Rio Abaixo, na época. E quando vai passando, quem estava fechando o portão? O João. João Biora. Ele estava fechando o portão, eu disse para Aristeu, toca, Aristeu, tá, vamos, que eu preciso falar com ele. E quando eu cheguei diante dele, né, eu falei assim, João, preciso falar com você. Ele disse com voz possante, eu que quero falar com você. Eita maravilha. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. Para adorar Jesus de pé. Ele disse para mim assim, que negócio é esse de me pedir namoro por meus pais? Eu falei, então, você não vinha, eu fui. E daí? Eu preciso de uma resposta. E ele disse, claro que sim. Claro que sim. Então aí até para hoje... a honra e glória do Senhor Jesus, jovens que estão me ouvindo, já faz 27 anos Eita, que o meu esposo deu um sim para mim, eu dei um sim para ele, e Jesus deu sim para nós dois. Glória a Deus. Amém, Maravilha. essa é a nossa história. E irmã Preta,
A irmã, como que foi o encontro com Jesus? A irmã nasceu no berço evangélico, Não, encontrou Jesus no meio do caminho, como é que foi? não nasci no berço evangélico, mas o meu pai veio para o evangelho, para a honra e glória do Senhor Jesus, ainda na minha infância, tinha entre 6 e 7 aninhos, o pai veio para Jesus, né? E eu cresci dentro da igreja, mas eu quero deixar bem claro que não convertida. Eu era Olha aí. filha de crente. Eu sou muito sincera, eu sou professora de adolescentes e jovens e eu prefiro ser muito esclarecida nisso, Sim, sim. porque eu era filha de crente, né? Eu seguia os costumes da igreja, as regras, os estatutos da igreja, mas eu não me sentia convertida. Então, se você perguntou já para mim, eu te respondo. Eu me encontrei com Jesus na enfermidade de meu pai. Quando meu pai estava num leito de enfermidade, o Senhor estava por recolhê-lo, já tinha nos preparado para isso. Eu estava perto do leito do meu pai e o Espírito Santo falou comigo e eu não tinha muita noção da voz dele, mas eu sei hoje que foi ele que falou. E ele disse para mim assim, Bruno, seu pai nessa cama está salvo. Seu pai em pé está salvo. Seu pai numa cadeira de rodas está salvo. Teu pai comigo está salvo. E você? Ai, que forte. Muito forte. E quando ele fez essa pergunta, o pastor Aristeu, meu irmão, tinha entrado no quarto. E eu olhei para o meu irmão, o pastor Aristeu, e disse para ele, mano, o Espírito Santo está falando comigo. Eu preciso fazer um concerto com Deus, eu preciso me encontrar com Ele. E o Aristeu disse para minha irmã, como ministro de Deus, dobre os seus joelhos agora que eu oro e você tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro. Eu disse para ele, só que assim, mano, eu quero cair Saulo, mas eu quero levantar Paulo. Eu quero uma transformação, porque eu já entendia da palavra, só não tinha uma conversão. E nisso a minha irmã Meire, que estava comigo, disse, eu também quero. Eu quero essa história, eu quero essa verdade para a minha vida. Então, o Aristeu sabe muito bem disso, ele orou para a gente voltou para Jesus ali, eu disse, voltei porque eu estava sempre dentro da igreja, nunca me afastei. E, então, mas a minha conversão foi ali, o meu encontro com Jesus foi ali. E quando Aristeu orou, eu e a Meire cantamos um louvor do meu pai, composição do meu pai, para ele, e os médicos disseram que ele não tinha reação, mas o meu pai chorou. Lágrimas desceu do olho dele e o meu irmão disse, Deus fez os pais saber que vocês fizeram concerto com Deus. Mediante o nosso conceito, 8 dos meus irmãos se voltaram para Jesus. Olha que bênção. E é por isso que hoje nossa família caminha com Jesus, né? Amém, maravilha. E é uma família referência nossa aqui, né? Uma família que tem um dom maravilhoso no louvor, na palavra. Pessoas abençoadas, né, irmã Preta? Amém. Eles têm desejo de obra, sabe? Minha família tem desejo de obra, né? Então, quem chega quer trabalhar. O meu irmão Aguinaldo, hoje servindo ao Senhor ali no Jardim Paulista, ele já está atendendo na porta com a esposa. Olha que benção. Porque já tem esse trabalho, né? Nós somos de servir mesmo. Maravilha. Irmã Preta, a gente reservou esse podcast, conversar com a irmã. Na verdade, a gente vai ter que marcar mais uns 4, 5 para sugar todo o conteúdo que a irmã tem, né? Mas é algo que a gente sempre conversou, né, irmã Preta, que a irmã é muito marcada por milagres, né? Na vida da irmã. Inclusive, tem vários testemunhos, mas eu queria ouvir da irmã o testemunho que a irmã tem para a gente iniciar nesse tema milagres hoje que a gente vai falar. A irmã tem um testemunho muito bonito da trajetória das suas filhas, né? Isso. Conta para nós, faz o teu ponto a ponto que a irmã preparou aí, tá bom? Então, fica à vontade. eu tenho esse desejo, né? Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. O nosso tempo de culto é um culto programado dentro do horário, Sim. né? Então, para a gente poder passar para a igreja. Então, os irmãos que me acompanharam, né? Alguns sabem, outros não. Mas eu tenho a Marília, a Marina e a Maíra, que são milagres. Quando eu estava recém-casada com meu amado, nós já tinha aí perto de quase 1 ano e pouquinho de casado. E a gente hospedou na nossa casa, junto com a irmã Maria da Luz, missionárias de Santa Catarina, a irmã Anita com a irmã Ana.
E elas oraram por mim e disseram para mim assim, querida, daqui tempos você vai engravidar. E todas as suas gravidezes, então eu já sabia que não era só uma. Elas se entregaram por profecia para mim, dizendo, e todas as suas gravidezes, Satanás vai ser o primeiro a saber. E ele vai começar a lutar com o seu ventre. Olha que forte. Então, eu recebi isso, né, muito jovem, né, com muito temor e tremor, mas elas me ensinaram a lutar contra isso, elas me ensinaram a orar, como eu devia vigiar. E as minhas gravidezes foram assim, nenhuma delas foi assim, eu programei essa gravidez. Não, elas foram gravidez programadas por Deus, porque quando eu acordava, eu estava grávida, que foi o caso da Marília, né, que eu quero falar dela primeiramente. Então, Marília vem, uma gravidez difícil, e quando ela nasce com fora do peso, ela era uma criança que não pegava peso, eu tinha dificuldade. E quando ela começou a caminhar, ter os primeiros passinhos, a gente começou a notar que ela era muito fraquinha. Apesar de eu levar ela nas consultas normais que levam os bebês, hoje você é papai e sabe disso, Sim. não era constatado algo assim, né, mais profundo. Daí chegou uma altura que ela já não tinha mais força, a gente colocava ela em pé, ela caía, ela tinha fraqueza, ela não conseguia se alimentar direito. Então, foi quando saiu aí os primeiros diagnósticos de uma anemia. E desta anemia foi se tornando uma anemia importante, foi assim que os médicos chamaram na época, né? E dessa anemia importante, houve muitas que eu até não quero comentar muito a parte do sofrimento, né? Que eu quero contar a benção. Então, houve muitos internamentos, muito sofrimento, muita dificuldade. Teve momentos que eu estava com ela, assim, no quarto, e o médico pedia para que me tirasse do quarto. Tire a mãe daqui, por causa do tamanho da dor que era, né? De ver ela ali sofrendo. E com aquele diagnóstico de plaquetas baixando cada vez mais, e o médico falando em transfusão e falando de assuntos mais, assim, se elevando para leucemia, para coisas mais graves, e foi indo. E então a gente teve assim muito sofrimento mesmo. Eu estava em casa cuidando dela, daqui a pouco ela estava com um febrão gigante, daqui a pouco eu estava no hospital com ela. Eu tive muito apoio do meu esposo, eu tive muito apoio dos meus sogros, do meu Mário, que manda as minhas saudosas lembranças, que nos cuidaram muito bem. Mas a graça da cura que eu quero contar porque é divino, é muito divina a cura. Porque foi assim, como eu quero expressar para você, eu não quero viver do que eu sofri, das dores, das lágrimas, eu quero contar a vitória. Então, o Cânticos de Davi, que hoje Cairós, nós já não podia fazer parte, naquele tempo casava, tinha que ir para o círculo de oração, nossos pastores tinham outro costume, então eu já estava no círculo de oração, mas o João tinha propositado no coração dele de ajudar os jovens. Né? Devido às enfermidades da Marília, ele falou para mim, eu quero fazer um propósito de apoiar os jovens, estar com os jovens, né? E Deus nos trazer algo para Marília. E assim foi. Então, tudo que os jovens iam fazer, nós estávamos juntos, eu e ele. Né? Mesmo não participando, cantando, essas coisas. Sim, sim. Então, teve uma caravana para o Jardim Paulista de novo. E era um congresso de jovens e o mensageiro era da Argentina. E esse pregador, ele tinha um intérprete com ele, né? Porque se hoje fala um pouco de espanhol, há 20 anos atrás não se falava nada, né? Bem poucos, né? Pouco. Uhum. E então tinha um intérprete com ele. E eu estava ali com a Marília nos meus braços, morrendo e vivendo. Eu tinha para aquela semana tantos exames e os médicos precisando ver que tipo de sangue que ia fazer uma transfusão nela. Então era bem difícil para mim. Mas eu estava ali, com a minha fé sempre genuína, sempre lá em cima, crendo, confiando. Quando, de repente, o mensageiro pega o microfone, ele começa a falar, o intérprete começa a falar com ele, e ele diz, congresso de jovens, mas o Espírito Santo me impulsiona a contar testemunho de criança. Olha aí que foi. E ele vai, Bruno, e conta que na Argentina ele tinha visitado um lar e que uma criança que estava pele e osso, Deus mandou ele entrar naquele lar e ordenar carne naquela criança.
Olha. E ordenar a vida naquela criança. E como a criança reviveu, disse assim, a olhos nus, o sobrenatural de Deus, a criança começou a criar carne. Diante aos olhos dele, ele testemunhou, e ele disse assim, é congresso de jovens, mas vai ser uma noite de cura. Meu Deus. De cura. E para isso, eu preciso montar um altar aqui em cima do altar. E ele disse, para mim montar esse altar, eu olho um pouco agora para a igreja, que disse assim, eu vou buscar no meio da igreja 12 pedras vivas, para montar um altar aqui. Essas 12 pedras vivas, na língua dele ele falava, são 12 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quando eu montar o altar aqui, com 12 pessoas batizadas no Espírito Santo, o Senhor vai começar a curar nessa noite. Não vai sair daqui ninguém sem cura. Eu criei tanto, eu comecei a orar e eu estava com ela no colo. Então, eu me sinto aquela mão me pegando, ele foi me buscar, eu era uma das pedras. Olha aí. E ele me levou para cima do altar, e nessa situação, cadê o bebê? Hoje, pastor Rogério Strasser, né? Também está por aí, se estiver assistindo vai lembrar. Pastor Rogério segurou ela para mim, e eu fui para frente, né? Lá onde ele me levou. Quando eu subi lá em cima, ele disse para mim, né? Olhando para mim, disse assim, Deus hoje aqui vai trocar o sangue de uma criança. Olha, louvado seja o nome do glória a Senhor. Deus. E eu tive visão naquela hora. Eu tive uma visão de uma cachoeirinha de sangue que corria na minha frente. E o pastor Rogério, a Eliane, que está me assistindo, eles sabem porque estavam no grupo, eles vieram para frente na hora da oração, porque aquele congresso virou oração. E eles trouxeram a menina. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela noite, a Marília foi curada. Glória a Deus. O sangue dela foi trocado. Jesus disse para ele, e é interessante que quando ele montou as 12 pedras vivas ali, que seriam os 12 batizados com o Espírito Santo, cada pessoa que ele buscou, tinha alguém na família que estava enfermo. É muito forte, é muito glorioso. A pessoa precisando da cura e é usada para abençoar outras pessoas. Né? Exatamente. Vê como Deus trabalha, né? E uma forma diferente de pregar que ele tinha, sabe? E ele começou, né? Então, ele disse assim, ele apontava para uma pedra e dizia, vai ser curada a pessoa que era referente àquela pedra que estava ali, recebia a cura, sabe? E assim foi que eu recebi a cura da Marília. Por quê? Por que eu digo a cura? Porque naquela semana, quando a doutora Angélica pediu todos os exames novamente, já não tinha mais problema no sangue dela. Glória a Deus. Então, a Marília foi curada. E os médicos pediram para nós fazer acompanhamento. Nós fazemos até hoje. Ela é adulta. Hoje ela faz os exames de sangue dela, devido a essa anemia tão profunda que ela teve, chamada de importante. Ela foi curada para a honra e glória do Senhor Glória Jesus. a Deus. Deus é maravilhoso. Né? E o detalhe, né, dessa cura, Deus trazer de longe, trouxe da Argentina alguém, porque Deus move a favor de nós. Deus move. Então, ali cresce ainda mais a minha fé e a minha convicção de que eu tinha que fazer algo para Jesus. Então, sobre a Marília, é essa parte, né, da cura da Marília. Mas nós temos as outras Marias também, e tem milagre aí também. Tem né? Marina. Marina já foi dentro do meu ventre, assim como a irmã profetizou, que eu ia ter luta desde o ventre. Marina foi tirada 1 mês antes do prazo de ganhar ela, né? Eu teria que ganhar ela de 17 de janeiro, que seria exatamente junto com o aniversário do João. E eles tiraram 17 de dezembro. Por quê? Porque ela já não estava ela estava com problema de respiração dentro do meu ventre. Então, quando ela nasce, eu não consigo trazer ela para casa. Ela fica no hospital internada, ela fica na incubadora. A Marina fica na incubadora por quê? Porque ela nasce com uma CIV. Até marquei aqui, uma CIV. Essa CIV dela era uma abertura no coração. Não era sopro, né? Era uma abertura mesmo. Essa abertura, tinha uma espessura que, quando o coração dela batia, pingava sangue no pulmão. Então, era algo assim, bem grave. Então, mesmo quando eles me trazem, dão a alta para me trazer ela para casa, Marina era aquela criança que você estava amamentando, ela estava morrendo, Bruno. Meu Deus. Era muito forte para uma mãe. Ela é bem branquinha, né? Como se até hoje, polaca.
ela ficava roxinha nos meus braços. E às vezes eu, jovem ainda, não sabia lidar com aquela situação, eu estava com ela morrendo o tempo todo, sabe? Às vezes o médico dizia, você não pode deitá-la de lado, nem deitá-la muito reta, tem sempre meia sentada. Então, era uma criança de uns cuidados muito específicos, sabe? E o tratamento dela em Curitiba, no Hospital Constantino, no Instituto Evelyn, sabe? Lá no Pequeno Príncipe, né? Dr. Credídio, que era o médico que atendia o coração dela. E então foi assim uma luta muito grande com a Marina, vivendo e morrendo, vivendo e morrendo. E Deus falando para mim de obra, com tudo aquilo, eu dando aula para vocês, eu trabalhando aqui na igreja, mais aquela confiança, sabe? O culto das vitórias, e eu ali na minha vitória. E a minha sogra tinha um cuidado de não pedir para não contar. Não conte, filha, as lutas, não conte, filha, sabe? Ela sempre, né, me dando aquilo. Então, tinha muita gente que dizia, essa menina parece que não tem luta. E eu dizia, não é que eu não tenho luta, né? É que às vezes, sabe, Bruno, para nós aqui, para quem está ouvindo, às vezes a tua luta, você vai contar para outro, você vai deixar ele tão atribulado. Não edifica em nada, né? Muitas vezes. Exatamente. E ele não pode te ajudar, fica triste. A fé dele, que às vezes não é tão elevada, até se prejudica. Então, eu ficava calada. Então, uma tarde, a esposa do pastor Orlando Micho nos visitou. E eu tinha médico preparado para a Marina, porque os médicos iam fazer uma junta médica para preparar a cirurgia. Eles iam fazer uma cirurgia, ia haver um enxerto, né, para fazer o coração. E nessa última ecografia, eles tinham achado um furo na aorta dela, aqui, né, naquela veia principal. E eles tinham achado um furinho ali. Até a médica disse para mim, mãe, se esse furo fosse no cérebro, tua filha tinha perdido as coordenações motoras dela. Meu Deus. Né? Então, era bem grave. Nós estamos falando de coisa séria. Então, eu estou naquilo, né? E irmã Glória chega. Irmã Glória chega fazer uma visitinha para a gente. E ela, na hora da saída, ela falou para a irmã da Luz assim, eu vou orar para a menina, porque eu sinto de orar por ela. E quando ela ora, ela termina a oração dizendo, eu vi uma mancha no coração dessa criança, tem uma mancha preta no coração dela. E orou novamente. E ela saiu, foi para a casa dela, até por consequência disso. Foi a última vez que vimos a irmã Glória, né? Que você bem sabe disso. Sim. No outro dia, ela teve, né, infelizmente, um acidente e Deus recolheu a irmã Glória. Ela entregou essa mensagem, essa oração para nós e Deus recolheu. Quando eu e João fomos ao médico, né, que era a hora de preparar a junta médica, preparar tudo para a cirurgia, a doutora começa a passar lá o aparelho e diz, mãe, vem aqui. E eu me aproximei dela e disse, mãe, tem uma mancha aqui. Tem uma mancha preta aqui no coração da Marina. E eu me desesperei na minha fraqueza. Eu me desesperei e eu falei, Senhor, não tem mais para minha filha. A médica disse, mãe, o coração da Marina está fechado. Fechou. Meu Deus, que milagre. E a própria médica, a doutora Binotto, ela começou a encher o olho de lágrima. Não, eu quero mais uma ecografia. Chama o médico tal, nós vamos ter que fazer de novo. Eu parada junto com eles ali, eles não, vão passar de novo, cadê? Vamos ver a veia, né? Tudo fechado, a mancha preta era a cura. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquela cirurgia que estava toda marcada. Como a irmã Glória disse assim, eu vejo uma mancha preta aqui, mas eu vejo a cura também. Então, quando ela falou, o Senhor estava fazendo milagre. Então, Marina, que era vivia e morria, está aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu queria muito participar com vocês sobre isso, né? Uma cura maravilhosa que a Marina recebeu, né? Depois disso, o Senhor curou ela também de algo no cérebro. Marina tinha um problema na cabeça, né? Ela era uma criança que chorava muito. E eu, para acalmar ela, balançava. Quando a tua neném está chorandinho, o que você faz? Balança. Só que eu não sabia que quando eu balançava, aquilo balançava na cabeça dela. Meu Deus. Né? E, novamente, o Senhor revelou. E o Senhor disse para mim que era para me levar para o médico, né? Através da oração do pastor Orlando. Eu conto muito deles, porque eles faziam parte da minha vida de oração. E ele disse, vá para o médico, porque o médico vai revelar lá.
a doença e Deus vai revelar. Bom, Deus vai revelar para o médico lá. E quando nós estamos dentro do consultório, o médico disse para mim, mãe, segura a criança, porque eu achei aqui qual é o problema, né? E pelo ouvido eles fizeram o exame e conseguiram ver que era uma infecção muito grande que ela tinha dentro da cabeça. Meu Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus revelou e curou na hora, Marina. Glória a Deus. Então, é só milagres maravilhosos, sabe? E detalhes dos milagres, né? Por que eu conto isso para a honra e glória do Senhor Jesus? Porque o inimigo lutava desde o meu ventre. É desde o meu ventre que eu vinha perdendo elas, entendeu? Sabe que é você ir perdendo os seus filhos? Deus te dá, só que eu tinha uma oração que eu fazia. Eu fazia uma oração assim, Senhor, o Senhor não me deu para o Senhor levar. Senhor, o Senhor me deu para elas por um propósito. E eu sei, Senhor, que elas vão cumprir esse propósito. O Senhor vai dar vida, né? O Senhor vai dar vida para elas. E essa é a vida que o Senhor deu para as meninas, cura tanto da Marília como da Marina, né? Curas de algo grave, né? Que para os médicos ou era cirurgia, e na cirurgia havia grande risco. Eu sei que é um pouco complicado falar nomes, né? Sim. Mas é o caso de uma das meninas, né? Da família Zanquetin, que era também tratada junto com a Marina, que, infelizmente, na mesma fase, eles perderam a criança com o mesmo problema. Para você ver como era bem grave, né? Como era grave. Então, nós, mãe, nós tinha tratamento psicológico, para você ter uma ideia. Enquanto eles estavam cuidando das crianças, nós estávamos sendo tratadas por psicólogos. Tão grave era o problema, né? E Jesus entrou com a cura para Maria. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível, nada. Deus é maravilhoso. E tudo por um propósito, né? Hoje ver essas meninas trabalhando na obra, né, como elas trabalham com tanta firmeza com as crianças, atuam com os jovens, é maravilhoso, né, Isso. Irmã Preta? Isso mesmo. E a Maíra, tem algum testemunho Maíra, mesma coisa. da pequena Maíra? Maíra, mesma coisa. Maíra, daí já era um problema de intestino. Ela tinha vulvo intestinal, que é falado da síndrome do intestino torcido. Né? Então, ela tinha muita dificuldade, muito problema de intestino, a ponto de que, quando dava uma travada nela, assim, a gente tinha que levar para o hospital. Ela não falava, ela não andava, os bracinhos dela travavam, as mãozinhas, sabe? Os olhos não mexiam. Ela ficava travada assim, travada, sabe? E eu tinha que correr com ela na hora, né? Porque tinha que ser só no hospital mesmo que se resolvia, né? Sim, sim. Só com internamento, só com medicação certa, com medicação na veia, remedinho de casa não resolvia, sabe? Só Jesus e os tratamentos lá no hospital. E a história da Marina e da Marília e da Maíra não foi assim um tempo muito longo, mas foi um tempo de muita dor, muita lágrima, sabe? Pagar preço mesmo, sabe? Na oração, e saber que Deus tinha um propósito na vida delas, entendeu? Sim. E quando eu estou passando essa luta com a Maíra, que o pastor Mário e a irmã Maria da Luz, eles chegavam a posar na minha casa, porque nós não tinha noite, né? Nós não dormia, era dia e noite com as meninas, assim, naquela correria. E as pessoas, às vezes, criticando porque ter mais filho, mas Deus tinha falado para mim a quantidade de filhos que eu ia ter, né? E eu estava dentro do propósito do Senhor. Então, quando, de repente, eu estou passando isso com a Maíra, eu quero deixar bem claro, né, que eu estou contando com detalhes as meninas, porque o fato delas fazer a obra aqui, vocês vão entender, né? Deus usa um pastor lá em São Paulo, pastor Antônio Peixoto, conhecido dos seus pais também. Sim. Ele teve uma visão. Um ser de branco vinha para ele e mandava ele ungir as mãos dele, desde o dedo médio aqui até o cotovelo. E esse ser de branco dizia para ele: unja seus braços, suas mãos, e vá para o Paraná ungir uma criança. Olha que forte. É maravilhoso. Deus é maravilhoso. É maravilhoso porque Deus move as pessoas, move lugares, move distância, não tem para Deus. Eu me emociono com isso, porque eu estava orando aqui, buscando aqui, achando que era aqui, e ele vem de viagem. Quando ele vem de viagem, ele chega lá em casa, ele fala para nós, ele assim: Deus preparou eu para ungir uma criança, mas ainda ele não sabia que era minha. Deus falou uma criança, né? Olha aí. E nós também achamos assim que ele ia sair por aí ungindo criança, né? E ele quando eu vou e levo a menina só para ele conhecer,
Ah, eu não conheço ainda a caçulinha, disse ele. Ele disse, é essa criança que Deus me manda ungir. Oh, glória a Deus. E quando ele unge a Maíra, o Senhor começa ali um propósito na vida da Maíra. Começa porque ali o Senhor fala através dele e de outros profetas que o Senhor ia usar ela para cura e que ela ia ter dons que ela só ia entender na juventude, na vida adulta. E Deus falava para mim assim, eu curei as 3 para que você saiba que elas têm dom, mas que vão ser usadas só na vida adulta, porque quanto criança elas não entendem o que vai acontecer. Maravilha. Deus trouxe, presbítero Bruno, um missionário do Rio de Janeiro que orou para o jogador Neymar, para falar para o Neymar que ele era de Deus, 100% de Deus, 100% de Deus. Eu falo isso em live porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Que ele orou para minhas meninas e ele disse, elas têm o dom da permanência, não vão sair da casa de Deus. Oh, glória. Porque Deus tem um propósito de obra na vida delas. Então, para todos que estão me ouvindo nessa noite, saiba que quando minhas filhas estão fazendo a obra do Senhor aqui dentro da igreja, eu e o meu esposo, alguém vai dizer assim, por que tantas coisas? Por que você cuida aqui, você cuida lá? Por que você dá aula aqui, você prega, você faz? Ainda é pouco. Ainda é pouco pelo que Deus fez na minha família. Deus devolveu minhas 3 filhas, Bruno. Para mim, filhas que os médicos diziam que eu não ia ter condições de ter. E o Senhor devolve com saúde e com ânimo de fazer a obra. Entendeu? Jesus curou lá em casa, Jesus libertou lá em casa, Jesus transformou lá em casa, Jesus livrou lá em casa. Eu tenho que fazer muito mais, Bruno. Entendeu? Aleluia, irmã Preta. E, irmã Preta, depois de todos esses testemunhos que a irmã contou de vida das suas filhas, eu queria entender o que a irmã, a pretinha dos milagres, como a gente estava brincando, né? O que a irmã define como milagre para a irmã hoje? Então, eu defino como o sobrenatural de Deus, né? Sobrenatural. Porque eu busco o sobrenatural, né? Eu nunca fiquei assim... sossegada numa zona de conforto em relação à oração. Então, eu busco as dimensões da oração. Eu busco o sobrenatural de Deus, né? Porque eu vivi o sobrenatural através das minhas filhas. Você entrar no consultório e os médicos sempre dando ali aquele diagnóstico de luta, de dor, de muitos anos de tratamento, ou até mesmo de perda, de morte, né? E o espírito de morte sempre rondando o meu lar, minha família, minhas filhas. Então, quando eu defino milagre, eu defino o sobrenatural de Deus. Porque você pode ver que é o caso de Jesus falando o tempo todo, né? Ele podia dizer assim, vai, eu te curei, né? Levanta que eu te curei. Ele nunca disse isso. Ele sempre falava, vai, a tua fé, né? Te curou, a tua fé, né? Então, foi a minha fé, né, no crer que Deus não ia tirar as minhas filhas. Ele tinha me dado por um propósito, né? Então, eu nunca aceitei essa perda delas, sabe? Porque também Deus tinha me avisado antes que eu ia guerrear com o adversário pela vida delas, né? E o meu esposo, um homem de Deus, eu conto isso para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está aqui comigo, é um companheiro, ele foi pai 24 horas, né? Trabalhando para nosso sustento e, ao mesmo tempo, nos cuidando ali na oração. Quantas vezes ele subia sozinho para a igreja aqui, para estar aqui como presença dele em oração, para nós estar morando em casa, né? E ele, todas as vezes, ele sempre falava para mim, não, nós vamos fazer um propósito para isso, vamos orar para aquilo, né? Ele sempre foi ali muito fiel. O João, ele se posicionou como um pai fiel, sabe? Glória a Deus. Com muito cuidado por nossas filhas, porque ele também sabia que Deus tinha um propósito na vida delas. E é isso, né? A definição de milagres é o sobrenatural de Deus. Maravilha. E qual que é o sentimento, irmã Preta? Quem sabe alguém está aí se perguntando como que pode uma mulher, uma mãe, né? Porque uma mulher em si... às vezes o sentimento pode ser diferente, mas uma mãe vê os seus filhos, né? Eu sei, a gente já passou por algo parecido com a minha filha, assim, e a gente, eu estou falando como pai, é muito difícil você ver.
E qual que é o sentimento de quando você recebe a cura, irmã Preta? Olha, é como se você tivesse ido para o hospital, Nossa, ganhar esse bebê novamente. meu Deus. É a mesma coisa de eu ir lá e elas marcarem, porque eu sou 3 cesáreas, né? Eu não pude ter parto normal. É a mesma coisa de elas estarem nascendo de novo para mim, entendeu? E todas as vezes que eu recebi um milagre, foi isso, sabe? Até ontem à noite tivemos um culto, né? Junto com o pastor Luiz, e a mensagem pregada pelo evangelista Edilcinho, ele falou assim, que Deus gerava os milagres. Então, é isso que acontecia comigo. Gerava novamente, era aquela criança nascendo. Para mim, elas nasciam de novo naquele milagre, entendeu? Por isso que eu chamo de sobrenatural. É como se eu ganhasse uma outra Marília, uma outra Marina, uma outra Maíra, sabe? E o crescimento delas dentro da casa do Senhor, né, que compõe todo esse milagre, era sempre assim, elas muito compromissadas comigo, você acompanhou tudo e acompanha até hoje, elas são muito compromissadas. Eu estou aqui diante de vocês, do meu esposo, e ele também, nós nunca precisamos dizer para elas, tem escolinha, tem aula, você tem que dar aula, você tem que cuidar da live, nunca, nunca, nunca. Elas estão preparadas. Entendeu? Às vezes eu me surpreendo com elas toda arrumadinha, tal, tanto uma como a outra. Marília é a coordenadora de tudo, né? Passa lá coordenando as irmãs e vamos e tal, né? E é interessante que eu vou perguntar para elas, mãe, o pastor Alex pediu isso, o irmão pediu aquilo, o outro pediu aquele outro. Eu tenho uma live para atender a live, eu tenho, então, o data show para atender, eu tenho uma aula para dar, eu tenho criança para ensinar, eu tenho ensaio para fazer, entendeu? Agora, ultimamente, me surpreendeu Marina, né, que ficou em casa para me atender nesses dias que eu estava com convalescência de cirurgia. A Enédia, ela, nossa coordenadora, muito carinho, Enédia, ela... Falando aqui, né? Nossos cultos da tarde precisava de alguém para nos ajudar, para nos atender. Ela já levantou a mão lá. Eita, glória. Sabe aquilo assim espontâneo, que vem do coração, que ninguém pediu? Ela levantou a mão e disse, irmã Enédia, eu posso atender vocês. E ela está atendendo já há 6 meses aqui o trabalho das irmãs à tarde, né? Ela está cuidando aqui da área que é tão necessária, né? Microfone, essa parte técnica aí, Marina está atendendo, e é isso da obra. Glória a Deus. Entendeu? Deus daquilo que Deus fez, e elas estão nessa extensão, né? Trazendo a obra daquilo que Deus fez, Deus curou, e elas agora trabalham e servem ao Senhor com alegria. Deus é maravilhoso. A gente separou, não sei se você que está nos acompanhando até agora, esse podcast. Na verdade, eu chamei a Irmã Preta aqui hoje para alimentar a nossa fé, né? Amém. Porque a Irmã Preta tem muito testemunho. E eu não poderia despedir a irmã, né, do nosso podcast sem a irmã nos contar esse testemunho recente que a irmã recebeu. Já nos deu uma palhinha, né, no culto da virada, se não me falha a memória. Foi virada. Né? Mas a irmã já me deu um spoiler esses dias, a gente conversando aqui, que o milagre foi maior ainda. Foi. Então conta para nós, irmã. Foi confirmado, Preta. né? Com o meu médico que me fez a cirurgia, né? Dr. Jorge. Ele confirmou minha cura. Glória a Deus. Então, assim, como eu contei aquele dia, eu tinha pouco tempo, né? Que o pastor Alex tinha me dado um tempo X. Então, eu fiz ali só, como você falou, né? Acho chique vocês falar spoiler, né? Acho que é isso. Então, agora, confirmada pelo meu médico, né? A gente entrou no consultório, agora é dia 16, que eu tive consulta, levando todos os exames que foram pedidos, né? Por ele. Ele olhava para mim, olhava para o exame e disse para mim e para a Marina, já disseram que não deu bom os exames? Já disseram para vocês que não deu bom os seus exames? Eu só olhei para a Marina, ainda bem que não falamos, né? A gente só trocou olhar, eu com a Marina. Ele ficou em pé e disse, não deu bom, deu excelente. Eita, glória. Deu excelente. Deus é maravilhoso. E aí ele veio bem pertinho para nos dizer, né, que tinha dado todos os exames excelentes. E quando ele viu as imagens, né, ele disse assim, você está curada. Ele disse para mim, para Marina, esse corte da cirurgia em você
é o sinal do teu milagre, porque esse rim que tem aí eu nunca toquei. Olha só, meu Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque ele falou para o João disse para ele assim, dá para fazer por laparoscopia? Daí ele, sim, ele falou para o João, sim, pode fazer, mas eu quero fazer por corte. Você vê que ali já tinha um propósito, porque ele falou, eu quero segurar na mão, ele falou, né? O milagre tem que ser completo. Nossa, e ele disse, você está curada. Maravilha. Curada. Ele disse assim, o teu rim está aí, funcionando. Eu contei para ele, brinquei com carinho, né? Isso aí é um carinho, não tem. Isso é um carinho pelo Brasil, não tem A, nem B, nem C, né? Que eu dei a minha ali apelidinho de patriotinha, meu rinzinho direito. Então, ele disse, né? O meu médico também, né? Então, ele gostou e disse, então, vá curada com seu patriotinha, porque ele está aí. Então, eu estou de rim novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Um rim que, para todos aqui que estão me assistindo, não sabe, em agosto do ano de 2024, eu retirei, então, o rim direito, ali, uma parcial do rim direito, com um tumor, né? Um linfoma, igreja, um linfoma maligno, como disse o médico, raivoso mesmo, um câncer muito grave. E o Senhor me curou. O Senhor me devolveu um rim novo. Novinho em folha. Novo. Então, está aí mais o sobrenatural de Deus, o milagre. Deus é maravilhoso. Irmã Preta, nosso horário discorre, vai muito rápido e confesso para a irmã que eu gostaria de ficar ouvindo muito mais milagres e maravilhas que Deus fez na vida da irmã. E por que não dizer para a gente fazer um próximo, né? Para a irmã dar um conselho para os jovens. Tem muito conteúdo aí produtivo, muito conteúdo bom que a irmã sempre nos ensina. Eu sou prova disso, eu posso falar aqui ao vivo e a cores, né? Mesmo nesse podcast aqui que está gravado, mas falando para todos que estão assistindo que o meu ministério hoje tem uma grande parcialidade da irmã, né? Que orou por mim, que me incentivou, que me aconselhou muitas vezes, né? Então, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a irmã ainda tem muito propósito ainda nessa terra e tem muita gente para a irmã ainda ajudar. Amém. Deus me visitou no hospital e ele falou para mim que eu teria ainda muito tempo de obra com ele, né? Glória a Deus. Eu tive experiências lá dentro do hospital mesmo, sabe? Que também é muito forte, né? Nessa área aí, onde eu lutei com a morte, né? Eu lutei com a morte nessa parte, porque eu recebi a cura, mas tem a parte aí. Eu lutei também com o espírito de morte, né? Querendo tirar ali a minha bênção, mas o Senhor entrou com a providência da cura divina, trazendo para mim a esperança de um novo tempo, e é com os jovens, por mais que eu não esteja liderando mais como liderava, eu vou estar segurando a ponta da corda junto com vocês, porque adolescentes e jovens precisam chegar diante de Deus com a mão cheia para apresentar a obra para Ele, né? Glória a Deus. E eu vou estar aqui orando e ensinando também as pessoas a agir mais a fé. Não se entregue, não fique preocupado. Quando o médico entregou ali para mim o primeiro diagnóstico, não é fácil. Você é carne, você é falho, né? Balanceia, dá aquela balançada em você, né? E eu perguntei para ele, é do mal? Ele disse, sim. E nós temos que trabalhar rapidamente. E foi quando eu fiz aquela brincadeirinha com ele, né? Eu dizendo para ele, então, nesse corpinho do bem não cabe coisa do mal, o Senhor tira daqui. Então, sabe, trabalhe com a fé, trabalhe crendo. Não se entregar, porque a depressão lá está ali do lado, né? E numa hora dessa, com tanta doença, com tudo que eu contei, era para mim ser uma depressiva. Entendeu? Entregar, né? Se entregar, uma mãe sem propósito. Mas, pelo contrário, foi a minha mola que me impulsionou. E nessa noite, nessa entrevista, eu quero dizer para vocês, usem a fé como mola de impulsionar você, jogar você para cima, para você crer mais, para você confiar mais, entendeu? E ver o milagre acontecendo. O sobrenatural de Deus acontece para aquele que crê. Eita glória, maravilha. Irmã Preta, em nome do Grupo Kairos, em nome da nossa querida Ade Campina, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu apoio, por vir aqui nos deixar jorrar essa unção sobre nós. Amém. E nós nos sentimos muito felizes todas as vezes que nós sentamos ouvir
a irmã, os teus ensinamentos. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Amém. Para mim é alegria, um prazer, né? Amém. E poder ir participar com vocês desses milagres, essas curas. E ainda aqui dizendo, né, mais uma palavrinha para todos que ouvem, que trabalhem para Jesus, tá? Porque é assim, enquanto que você trabalha para Jesus, Ele trabalha para você, tá bom? Ele vai ter sempre esse convênio gostoso de te atender, né? Porque você está ali para servir, né? Ele poderia ter usado os anjos para esta obra, mas Ele escolheu nós para este ide. E este ide tem que ser com fé. Eita glória, maravilha. Pegou aí? Anotou? Volta esse podcast, grava bem o que a irmã Preta colocou e cravou nos nossos corações, né, nessa noite. Que Deus abençoe muito, irmã Preta. Mais uma vez, Bruno, um grande abraço. Obrigada, Fábio, meu querido, obrigada. Isso aí já cortou para mim. O Fábio tá ligeiro hoje aí, rapaz. Queridos, depois de tantos milagres que nós ouvimos aqui nessa noite, se não alimentou a tua fé, eu te aconselho a você voltar para Jesus, aceitá-lo novamente, tá bom? Deus, Ele é maravilhoso e na sua infinita bondade Ele nos alcança. E receba esse conselho da irmã Preta, não deixe de trabalhar na obra de Deus, que enquanto você cuida da obra dele, Ele cuida de você, da tua casa, da tua família, dos seus, em tudo. Fecha o teu olho comigo se você pode, liga o teu pensamento no céu. Querido Deus Todo-Poderoso, gratos somos, ó Deus, por essa noite, ó Pai, a qual podemos aprender da Tua Palavra. Podemos aprender, ó Pai, a termos mais fé. A Tua fé, ó Deus Santo, a fé no Senhor, foi alimentada em nós através dos testemunhos que a Tua filha contou aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor alcance, quem sabe, vidas que estão à espera de um milagre, que estão clamando e pedindo ao Senhor por um milagre. Alimenta a fé dessa pessoa, Senhor. Cresce a fé dentro dessa pessoa, que ela consiga alcançar esse milagre, que o Senhor se mostre cada vez maior dentro da casa, no meio da família, dessa vida e desse coração. Eu creio, ó Pai, e assim como o pastor Aristeu ministrou sobre a vida da irmã Preta, eu quero ministrar sobre a vida, ó Deus Santo, de quem me ouve nessa noite, que o Senhor é cura, que o Senhor é milagre, que o Senhor é salvação, e que o Senhor pode alcançar essa vida que está orando comigo agora, quem sabe em desespero, precisando de um milagre. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, é o Deus do impossível e do sobrenatural, como a irmã Preta mencionou. Pai, abençoa, continua abençoando a irmã Preta, toda a sua família, pastor João. Muito obrigado a Deus por termos ele como nossos irmãos na fé, como nossos mentores que nos ajudam, que nos orientam. O Senhor continua abençoando eles, as suas filhas. O futuro está nas tuas mãos. Guarde e protege para a honra e glória do teu nome. Queridos, mais uma vez eu queria agradecer vocês por mais esse episódio de sucesso na presença de Deus. Mais um papo abençoado. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Continue sendo o nosso mantenedor dessa obra. Como Bruno, orando por nós. Continue orando, nos ajudando a divulgar esse trabalho e que cada vez mais esse trabalho cresça e enriqueça para a honra e glória do nome de Jesus. Queridos, sempre acompanhem as nossas transmissões aqui na nossa querida AD Campina, toda terça-feira e quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Querendo, achando por bem, podendo, venha nos fazer uma visita pessoalmente, Coronel Monteiro 717, Centro de Campina Grande do Sul, Assembleia de Deus aqui em Campina Grande do Sul, AD Campina. Deus abençoe a sua vida. Agora a câmera vai abrir para eu com a irmã Preta aqui e a gente vai nos despedir desse pessoal dando um tchauzinho lá, irmã Preta. Deus abençoe a todos, um grande abraço, até o próximo episódio.